De volta com o último bloco do Política Cruzada, a gente discutindo um assunto que eu espero que você esteja entendendo, compreendendo a importância dele. A proposta do programa é essa, é tentar traduzir o que acontece no mundo e o reflexo disso para a nossa casa, local onde moramos, nosso país, nosso estado, nossa cidade. Bom, voltando a falar da Inglaterra e das possibilidades dela com o Brasil, com Minas, com Uberlândia, o Benito, no bloco anterior, falou de um repatriamento da indústria que saiu do Brasil, por exemplo, e foi para a China e agora está fazendo o movimento contrário. Não se sabe se vem para o Brasil, mas está fazendo o movimento contrário. O professor alertou aqui para algo interessante. A Inglaterra pode ser o fio condutor disso se o Brasil demonstrar confiança para ela, se os estados, cidades como Uberlândia demonstrarem confiança para receber esses investimentos. Eu chamo a atenção para isso porque a gente falou recentemente aqui no programa que a BR Foods, a fábrica de margarina, estava deixando Uberlândia para ir para uma outra localidade do país e isso representa perdas para a gente, né? O estado aqui de Minas Gerais tem impostos muito altos que deixam a desejar e não tem se tornado o local adequado para se fazer investimentos dessa natureza. Pelo menos é o que os comerciantes, que a indústria reclama tanto. O que a gente precisava fazer, então, para convencer a Inglaterra a fazer isso? O que a Inglaterra está esperando? Inicialmente, eu gostaria de abordar duas questões. Uma questão é o Estado de Minas afugentando o capital externo, por conta da política fiscal e da forma como ele comporta hoje, o Estado de Minas comporta com relação a essa questão. O segundo é o Brasil, e Minas está dentro do Brasil, quer dizer, então nós sofremos o reflexo duas vezes. É resgatar a credibilidade. Porque, como foi dito, os ativos brasileiros estão muito baratos. Então, o inglês é um investidor. Quando o senhor fala em ativos, para traduzir para quem está acompanhando... vender, privatizar empresas que hoje são pesos para a União, Petrobras, que Correios. estão aí todas elas praticamente sucateadas por conta da corrupção que elas tiveram que carregar nesses últimos anos. Quer dizer, eu acho que redefinir essa política de gestão dessas estatais, direcionando para um processo de privatização, isso já seria um grande passo no sentido de atrair investidores. Porque o investidor, como foi dito, ele é pragmático, ele está esperando ver o que acontece, mas ele já tem o dinheiro dele reservado, ele está esperando ver se a hora chega realmente, e a hora está quase chegando. Eu sou um otimista, acredito nisso, eu aposto que rapidinho nós vamos sair desse problema que nós estamos vivendo. Aliás, eu até acho que esse problema que nós estamos vivendo é um problema muito bom para o país. O Brasil precisava passar por ele. Faz parte de um processo de amadurecimento. A gente tem que apanhar para aprender a bater. E isso é o que está acontecendo com o povo brasileiro. Da agora para frente nós vamos ficar mais precavidos. Quando vocês falam em privatização, eu até tenho um certo receio com algumas experiências que nós tivemos que eu não considero tão boas. Mas vamos lá, não sou da área, são vocês que são, e eu preciso perguntar. Não seria mais fácil o próprio governo Temer, se bem que essa é uma vertente dele, né, privatizar também, criar mecanismos que pudesse fazer com que as estatais se tornassem melhores do que vendê-las? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa essa semana e descobri, para vocês isso é normal, para mim não, por isso que eu estou citando isso. Nos Estados Unidos, quando o governo vai fazer uma licitação para fazer alguma obra ou construir alguma coisa, a empresa que vence aquela licitação, ela é obrigada a fazer um seguro para, caso ela enfrente dificuldades, a seguradora entre e termine a obra no prazo estipulado no contrato, pelo valor estipulado no contrato, sem nenhum aditivo. Eu cito isso porque eu estava pesquisando a obra do Hospital de Clínicas aqui. Ela começou com 94 milhões, já está em 120, com o aditivo que foi permitido, e seguramente virão mais 25% de aditivos aí. Então, vai bater nos 160 milhões brincando rapidinho, né? Então, se houvesse um mecanismo como esse para fazer um controle, talvez não fosse necessário privatizar? Ou vocês são contrários a esse pensamento? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, em relação a privatizações, eu gostaria de dizer aqui, porque existem hoje uma série de ativos que compõem uma empresa chamada BNDES Par, que é um braço do BNDES
no qual o BNDES vai adquirindo participações, Vai em geral, investindo, de né? empresas que ele empresta dinheiro e não pagam. Né? Então o BNDES se torna como Dono. capital acionário daquilo lá. Você pode começar as privatizações por ali. Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu tenho esse número, eu posso consultar. É um volume de ativos que pode aí representar um alívio muito grande. Porque hoje qual que é o grande problema da privatização? São dois. O governo precisa de dinheiro. Nós estamos falando de um ajuste fiscal da ordem de 300 bilhões. 170 anunciado que o governo, que o Meirelles pediu para o Congresso aprovar de déficit para esse ano, mais 130 ali para repor o superávit primário numa ordem de 2% do PIB. Então, as privatizações poderiam ajudar nesse sentido. Mas não só. Vou dar um exemplo para você. Setor elétrico. O país apresentou nos últimos 3 anos, né, 2014, 2015, 2016, uma queda da ordem aí de quase 8%, né, no total. Né, se for do PIB per capita, aí de quase 10%. Então, imagine se o país estivesse crescendo a 2%, como é que a gente ia fazer para gerar energia no país? Então, não há energia no país. Né? Houve a crise hídrica, houve a estiagem do Sudeste, tudo bem, mas a nossa matriz energética ela é dos anos 70. Né? É preciso, então, novos investimentos nessa área e o governo não tem recurso, e não é que não tem recursos hoje, não vai ter recurso para os próximos 10 anos, 15 anos, esquece isso. Então, é necessário fazer um mapeamento do Estado, vender aquilo que o Estado pode vender, deixar permanecer aquilo que o Estado pode manter e fazer as contas, né? Preciso fazer muita conta ali. O nosso Estado ele sofre hoje daquilo que o professor Roberto Campos chamava de lei de entropia burocrática, né? O que é isso? Ele assume funções demais e não dá conta de desempenhar nada de forma satisfatória. Não é possível você ter um governo que não é capaz de fazer nada bem feito. A saúde pública é ruim, a educação pública é ruim, as empresas públicas estão aí atoladas, aí estão quebrando. Então, governo para quê? E o governo consome aí 40% da nossa renda. Né? Então, nós devemos realmente repensar esse governo e mapear esse governo aqui para ver o que pode sobrar dele. Viu só? Eu fiz uma ponderação e o Benito já fez uma ponderação em contrário aqui. Então, nesse sentido, a gente volta de novo para falar da Inglaterra, seria um dos investidores, caso o Brasil norteasse esse caminho de retomada de privatizações, privatizando alguns ativos importantes como ele tem da Petrobras, do Banco do Brasil que o senhor citou, também dos Correios. Seriam possibilidades. Inglaterra interessaria por isso? Eu acho que antes da gente entrar nessa questão, é muito importante resgatar uma questão que eu acho que antecede a tudo isso. Quando a gente fala em privatização, tem muita gente que é desinformada e sai falando que a gente está querendo que venda o país. Não é isso não. Eu estou falando exatamente o que foi dito pelo Benito, ou seja, nós temos que mapear o Estado, verificar quais são as empresas que estão aí hoje, que são estatais, ou que não são totalmente estatais, mas que têm participação do governo através do BNDES, pegar essas empresas que não é vocação do país, do ponto de vista governo, ser gestor disso aí, passar isso para a iniciativa privada. E por outro lado, você falou de capacitação na gestão, né? A semana que passou, o governo interino já começou a normatizar. E um dos pontos de origem disso aí foi a nomeação do Pedro Parente para a Petrobras. Então já começa a falar com a visão de mercado. O que o mercado precisa? Político resolve questão política, ele não pode ficar administrando o negócio. Ele pode participar para fomentar o negócio. É bem-vinda a participação do político na ajuda nesse sentido, mas não para ser gestor. E os exemplos estão aí para todo lado, para quem quiser ver. Quando o político se mete a ser gestor, dá no que dá. A gente viu aí, nós temos hoje um passivo que nós vamos ter que pagar, a sociedade tem que pagar, que é enorme. Eu fiz uma continha assim, de português, né? Não querendo... denegrir os colegas. Mas é mais ou menos assim. Magoados. É uma conta de padeiro. Se eu pegar 130 milhões e dividir pelo déficit que nós temos hoje, conhecido, que são 174,
dá R$ 1.125 para cada um. Eu estou disposto a pagar, desde que a gente faça a limpeza necessária. Boa ponderação. Bom, nosso tempo está acabando. Benito, 1 minuto para você poder encerrar. Eu acho que realmente esse fato aí da Grã-Bretanha nos pegou de surpresa, temos que aguardar e ver os desdobramentos disso. Mas o Brasil ele possui questões mais urgentes de natureza doméstica que ele precisa enfrentar. E com oportunidades como essa aqui no seu programa, podendo levar uma informação de boa qualidade para a população, eu acho que talvez a gente possa chegar lá sim. Né? Eu não sou tão otimista quanto o professor, mas eu vejo aí que hoje nós estamos mais próximos de um consenso do que estávamos há 4, 5 meses atrás. Professor, 1 minuto. É oportuno esse tipo de discussão. Eu vejo que o Brasil está crescendo, está amadurecendo, está aprendendo a enfrentar os seus problemas do cotidiano. Eu acho assim que nós não temos que ficar alheio ao problema do Reino Unido hoje, mas nós temos que olhar para os problemas internos que o país tem e nos prepararmos para as oportunidades desse rompimento que o Reino Unido está oferecendo. Porque pode ter certeza, vão surgir muitas oportunidades de mercado com esse movimento. Esse movimento significa a abertura de muitas portas para a indústria brasileira como um todo. Tem um lado ruim, mas tem um lado que também pode ser muito bom. Olha, é aquela história. Eu falei que para ficar bom precisa de chegar no fundo do poço. Levando em conta que o fundo do poço brasileiro é falso, mesmo que a gente piore um pouco mais, eu continuo sendo otimista e acreditando na economia brasileira. Tá certo. Assim encerramos o programa dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra na semana que vem com mais um tema ligado ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Até lá. Tchau.